O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos a famosa profissão de fé de São Pedro. Esse episódio, que é relatado pelos 3 evangelistas sinóticos em São Lucas, é marcado por uma brevidade extraordinária e tem uma característica que só São Lucas nos dá a conhecer. Tudo isso aconteceu quando Jesus, afastado da multidão, junto com seus discípulos, estava rezando a sós. O que é que isto coloca de novidade em tudo isto? Bom, aqui nós vemos o Cristo que está unido a Deus. São Pedro irá professar a fé, sim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como diz a versão de São Mateus. Mas, na realidade, este Cristo, ele é o ponto de união, ele é a ponte que une o céu e a terra. Se nós formos alguns episódios para frente, nós iremos ver que estas duas realidades são salientadas pelo evangelista, ou seja, o Cristo está unindo o céu e a terra. Ele está bem unido à terra por causa da miséria. Jesus aqui fala do seu sofrimento na cruz, ele prevê 3 vezes a sua paixão. Jesus se compadece, está unido à miséria do homem quando ele cura o epilético. Mas ao mesmo tempo, Jesus também está unido a Deus. Ele está no alto do Tabor, transfigurado, ele é o próprio Deus que se fez homem. É somente aí que acontece o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é essa união entre o céu e a terra. Então, no Evangelho de hoje, nós somos chamados a renovar a nossa fé em Jesus. E a nossa fé em Jesus tem que ser uma fé que diga com toda clareza que Ele é verdadeiramente homem e que Ele é verdadeiramente Deus, mas não são 2 realidades separadas, mas unidas. Unidas, mas não confundidas. Distintas, mas não separadas. É aquilo que professa o Concílio de Calcedônia. Saindo um pouco dessa teoria toda, o que é que isso muda realmente na nossa vida? Muda o seguinte: nós vemos na atitude de alguns cristãos que se enfatiza demais um dos 2 lados, sem este equilíbrio da fé verdadeiramente católica. Ou seja, pessoas que se comprazem em meditar a respeito da humanidade de Cristo, do quanto Ele era frágil, quanto Ele era igual a nós, e se esquecem de que Jesus é Deus. A consequência disso tudo é que essas pessoas terminam vendo o Cristo crucificado como uma grande injustiça, ou seja, o Cristo crucificado é um homem abandonado por Deus. Quanta gente perde a fé através desse tipo de raciocínio. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que veem Jesus uma realidade tão divina, tão especial, tão afastada de nós, que no fundo nós continuamos sozinhos. Ou seja, no fundo Deus não veio ao nosso encontro. Deus não entende a nossa miséria. Deus não entende o nosso sofrimento. Deus não entende por que é que nós padecemos. E assim, parece que Deus não vai resolver o nosso problema. Aí nós podemos ir atrás de superstições, de macumbas e tantas coisas que parece que os orixás e outras divindades estão mais acessíveis, mais próximas de nós do que um Deus distante que tem ouvidos moucos e que jamais irá perceber quem eu realmente sou. Para eu me aproximar do Cristo, eu preciso ter uma fé verdadeiramente católica. E a palavra católica quer dizer o todo. Eu preciso acreditar na humanidade de Cristo e na divindade de Cristo. É assim que acontece sacerdócio. Jesus é o sacerdote que une o céu e a terra, porque só Ele, a sua divina pessoa, é verdadeiramente homem, é verdadeiramente Deus, e é então nesta união da sua pessoa divina que as 2 naturezas fazem com que o céu e a terra estejam unidos. Ele está tão perto de nós, diz a carta aos Hebreus, que nos chama de irmãos. Ele está tão perto de Deus que Deus mesmo o chama de filho. E assim, acabou o abismo, acabou a separação. Nós não estamos sozinhos. Ele veio. A profissão de fé de São Pedro do Evangelho de hoje deve nos levar a uma profissão de fé pessoal, de crermos verdadeiramente que o Cristo veio
e veio na nossa carne, no nosso barro, na nossa miséria. Ele compreende perfeitamente, ele é compassivo porque ele padeceu como nós padecemos. E ao mesmo tempo, ele é igual a Deus, impassível. Ele é Deus na sua bem-aventurança, na sua felicidade eterna. E assim, ele, miserável com os miseráveis, pode ser misericordioso e nos levar para a glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.